Capítulo 2. Passamos por lojas com vitrinas brilhantemente iluminadas, onde víamos artigos e objetos dos quais jamais havíamos tomado conhecimento antes. Alguns eram nossos conhecidos de vista, representados em ilustrações de revistas chegadas a Lhasa, através da cordilheira do Himalaia e da Índia, tendo chegado a este último país dos Estados Unidos da América, aquela terra fabulosa. Um jovem chinês veio em nossa direção com grande velocidade, em cima da coisa mais esquisita que eu vira até então. Uma estrutura de ferro com duas rodas, uma à frente e outra atrás. Olhou-nos e não conseguiu mais desviar o olhar, pelo que perdeu o controle daquela traquitana em rodas. A dianteira bateu numa pedra, a coisa caiu de lado e o rapaz tombou diretamente sobre a roda dianteira de costas para o chão. Uma velha senhora chinesa quase foi derrubada por ele, pelo que se voltou e verberou o pobre coitado, que ao nosso ver já sofrera bastante. Ele se pôs em pé, com uma expressão bastante idiota, e apanhou a armação de ferro com a roda dianteira entortada, pôs tudo sobre os ombros e saiu andando com um ar triste pela encosta abaixo à Rua dos Degraus. Julgamos ter chegado a um lugar povoado por loucos, pois todos agiam de modo mais singular. Seguimos devagar, maravilhando-nos diante do que se encontrava exposto nas lojas, tentando decifrar os preços dos artigos e para que os mesmos serviriam, pois embora houvéssemos visto as revistas vindas dos Estados Unidos, nenhum de nós entendera uma só palavra escrita nas mesmas, tendo limitado nosso exame às ilustrações. Mais adiante chegamos à faculdade que eu deveria frequentar. Paramos e eu entrei no edifício a fim de anunciar minha chegada. Tendo ainda amigos em mãos dos comunistas e não pretendo dar qualquer informação que os permita identificar, porque estive em ligação a mais estreita com o movimento de resistência dos jovens tibetanos, no qual oferecemos a mais acirrada resistência aos comunistas no Tibete. Encontrei 3 degraus para subir, chegando a um aposento pequeno. Ali havia uma escrivaninha ao lado da qual um jovem chinês se achava sentado numa daquelas singularíssimas plataformas pequenas de madeira apoiada em 4 bastões, tendo 2 outros e uma cruzeta para servir de apoio às costas. Que modo indolente de sentar-se! Estava pensando e achei que jamais conseguiria fazer o mesmo. O rapaz parecia bastante agradável e se achava vestido de linho azul, como a maioria dos chineses. Tinha na lapela um distintivo indicando ser o servidor da faculdade. Ao meu ver, arregalou os olhos e a boca começou a abrir-se também. Em seguida, ergueu-se e apertou as mãos uma na outra, enquanto fazia profunda inclinação à frente. Sou um dos novos estudantes, declarei, e venho de Lhasa, no Tibete, com uma carta do abade do mosteiro da Potala. Adiantei o comprido envelope do qual cuidara tanto durante a viagem e que protegera contra todos os rigores da jornada. Ele o tirou de mim e fez 3 outras inclinações, dizendo então: Venerável abade, quer sentar-se até que eu volte? Sim, tenho muito tempo, respondi e sentei-me na posição de lótus. Ele pareceu embaraçado e mexeu nervosamente com os dedos, ficou ora sobre um pé, ora sobre o outro e depois conseguiu dizer: Venerável abade, com toda a humildade e o mais profundo respeito, posso sugerir que se acostume a essas cadeiras, pois nós as usamos nessa faculdade. Fiquei em pé, sentei-me com o maior cuidado possível numa daquelas engenhocas abomináveis. Pensei, e ainda penso hoje, que devia experimentar tudo ao menos uma vez. Aquela coisa me parecia um instrumento de tortura. O jovem se afastou e me deixou sentado. Eu estava inquieto, cada vez mais, e logo a dor apareceu em minhas costas. O pescoço tornou-se endurecido e eu me sentia inteiramente fora dos eixos com relação a tudo. Por que motivo estava pensando, nesse país infortunado, não se pode ao menos sentar-se corretamente como fazíamos no Tibete? E tínhamos de estar acima do chão? Tentei mover-me de lado e a cadeira estalou, gemeu e balançou. Depois disso não me atrevi a movimentar-me outra vez, com medo de que aquilo desabasse comigo. O jovem voltou, inclinou-se novamente para mim e disse: O diretor vai recebê-lo, venerável abade. Quer vir por aqui? Fez um gesto com a mão indicando que eu seguisse à sua frente. Não, respondi eu. Vá você à frente, eu não sei para onde ir. Ele teve nova inclinação e seguiu. A mim parecia inteiramente absurdo o fato de que aqueles estrangeiros digam que vão mostrar o caminho e depois se põem à espera de que o façamos. Como se pode seguir à frente quando não se sabe para que lado seguir? Era o meu ponto de vista e continua sendo.
Um rapaz de azul mostrou-me o caminho por um corredor e depois bateu a porta de um aposento próximo ao final do mesmo. Com outra inclinação, abriu a porta para mim e disse: "O venerável Abade Lobsang Rampa." Dito isso, fechou a porta por onde eu passara e fiquei no aposento. Lá estava um homem idoso, de pé à janela, de aspecto muito agradável, calvo e com barba curta, um chinês. Por estranho que parecesse, vestia-se naquele estilo horrível que eu vira antes, a que chamam estilo ocidental. Estava com jaqueta azul e calças azuis, havendo uma faixa branca e estreita ao comprido das mesmas. Estava de colarinho e gravata colorida e eu achei triste o fato de que um cavaleiro idoso de aparência imponente como aquele estivesse paramentado de tal modo. "Como que é então, Lobsang Rampa?" disse ele. "Ouvi falar muito ao seu respeito e tenho a honra de aceitá-lo como estudante. Recebi uma carta a seu respeito além da que me trouxe, e posso assegurar que os estudos anteriores que fez vão servir-lhe de muito. Seu guia, o Lama Miguel Dundup, escreveu-me. Eu o conheci muito bem há alguns anos em Xangai, antes de ir para os Estados Unidos. Meu nome é Li e eu sou o diretor." Tive de sentar-me em outra cadeira e responder a todos os tipos de pergunta, a fim de pôr à mostra meus conhecimentos de matérias acadêmicas e anatomia. As coisas que importavam, ou assim me pareceu, eram as escrituras, mas sobre isso ele não fez pergunta alguma. "Estou muito satisfeito com seu adiantamento", disse ele. "Mas você terá de estudar com bastante afinco, porque aqui, além do sistema chinês, ensinamos de acordo com o método americano de medicina e cirurgia. E você terá de aprender uma série de matérias que não estavam antes no seu currículo. Eu estou capacitado como médico dos Estados Unidos da América e recebi da junta de diretores a incumbência de preparar certos números de jovens de acordo com os mais modernos métodos americanos e correlacionar esses métodos para ajustá-los às condições chinesas." Prosseguiu discorrendo por bastante tempo, narrando-me maravilhas a respeito da medicina e de cirurgia norte-americana, bem como métodos utilizados para diagnóstico, e acrescentou: "Eletricidade, magnetismo, calor, luz e som. Todas essas matérias você terá de aprender além da cultura muito completa que seu guia lhe deu." Encarei-o com horror. As duas primeiras, eletricidade e magnetismo, nada significavam para mim, que não fazia a mínima ideia do que ele dizia. Mas calor, luz e som, qualquer imbecil sabe a respeito dessas coisas. Usa-se o calor para esquentar o chá, a luz para se ver bem e o som para falar. Assim sendo, que mais existe para estudar nesses setores? Ele acrescentou: "Como você está habituado ao trabalho, vou sugerir que estude 2 vezes mais afincadamente do que qualquer outro e que faça 2 cursos ao mesmo tempo, o que chamamos pré-médico e também o de preparo médico. Com seus anos de experiência no estudo, deverá ser capaz de dar conta disso. Daqui a 2 dias teremos o início de novas aulas médicas." Voltou-se e examinou os papéis, apanhando o que, com base em ilustrações que eu vira antes, identifiquei como caneta tinteiro, a primeira que via, e falou baixo consigo próprio: "Lobsang Rampa, preparo especial em eletricidade e magnetismo. Falar com o Sr. Wu. Anotar que ele receberá atenção especial." Deixou de lado a caneta, secou cuidadosamente o que escrevera, usando para isso uma folha de papel, e pôs-se em pé. Eu notara com o maior interesse o fato de que ele utilizara papel para secar a tinta da escrita, pois nós usávamos areia bem seca para isso. Mas ele estava de pé e olhava para mim. "Você está bastante adiantado em alguns estudos", declarou. "Pelo que conversamos, devo dizer que você está mais adiantado do que alguns de nossos próprios médicos, mas terá de estudar essas 2 matérias, das quais no presente não tem qualquer conhecimento." Tocou uma sineta e disse: "Vou mandar mostrar-lhe as instalações e levá-lo a visitar os diversos departamentos de ensino, de modo que você tenha alguma impressão a aguardar nesse dia. Se ficar em dúvida, venha falar comigo, porque eu prometi ao Lama Miguel Dundup ajudá-lo em tudo quanto estiver ao meu alcance." Inclinou-se em minha direção e eu toquei meu coração para ele, enquanto me inclinava também. O jovem de roupa azul entrou na sala, o diretor lhe falou em chinês mandarim e logo voltou-se para mim dizendo: "Se acompanhar a Fu, ele lhe mostrará nossa faculdade e responderá às perguntas que deseja fazer." Dessa feita, o rapaz fez meia volta e seguiu à minha frente, fechando cuidadosamente a porta do gabinete do diretor após sairmos. No corredor ele disse:
Devemos ir inicialmente ao registro, pois será preciso assinar seu nome no livro. Percorremos o corredor e atravessamos uma sala cujo soalho era encerado. Na outra extremidade do mesmo havia outro corredor onde demos alguns passos, entrando então numa sala onde havia bastante atividade. Ali víamos funcionários aparentemente ocupados com a feitura de listas de nomes, enquanto outros jovens se encontravam diante de mesas pequenas, escrevendo os nomes em livros grandes. O funcionário que me guiava disse algo a um outro homem que passou a sala ao lado, e pouco depois disso um chinês de baixa estatura e corpo atarracado veio de lá, sorrindo para mim. Usava óculos extremamente grossos e também se achava vestido no estilo ocidental. Ah, Lobsang Rampa, disse ele, ouvi falar muito ao seu respeito. Estendeu a mão para mim e eu o olhei sem saber o que estava pretendendo. Pensei que talvez quisesse algum dinheiro, e o guia, ao meu lado, cochichou. Deve apertar-lhe a mão, no estilo ocidental. Sim, você deve apertar minha mão no estilo ocidental, corroborou o homem baixinho e gordo. Nós vamos usar esse sistema aqui. Assim sendo, tomei-lhe a mão e apertei. Ah, exclamou ele, está me esmagando os ossos. Não sei o que fazer, disse eu. No Tibete nós tocamos os corações assim. E demonstrei. Sim, disse ele, mas os tempos estão mudando. Nós usamos esse sistema. Agora aperte corretamente minha mão, vou mostrar como. E ele demonstrou de modo que lhe apertei a mão, pensando em como aquilo era inteiramente idiota. Agora deve assinar o nome para mostrar que é estudante aqui, disse ele. E afastou com um empurrão alguns dos jovens que estavam diante dos livros, molhou o indicador e polegar e voltou-se para um volume de alentado tamanho. Ali, indicou. Quer assinar ali o seu nome e indicar sua posição? Apanhei uma caneta chinesa e assinei meu nome no alto da página. Terça-feira, Lobsang Rampa, lama do Tibete, sacerdote e cirurgião do mosteiro lamaísta de Shakpuri, encarnação reconhecida, designado abade, discípulo do lama Miguel Dondup. Ótimo, disse o chinês baixinho e gordo, enquanto examinava o que eu escrevera. Muito bem, vamos prosseguir. Quero que veja a nossa faculdade agora. Quero que tenha uma impressão de todas as maravilhas da ciência ocidental que existem aqui. Nós nos veremos depois. Dito isso, falou com o meu guia e o rapaz voltou-se para mim, convidando. Quer vir comigo? Vamos à sala de ciências primeiramente. Saímos e andamos rapidamente pelo terreno, seguindo para outro edifício comprido. Lá havia objetos de vidro por toda parte. Eram garrafas, tubos, frascos, todo equipamento que antes só tínhamos visto em ilustrações. O jovem seguiu até um canto. Agora, exclamou, aqui está uma coisa. Mexeu em um tubo de latão e colocou um pedaço de vidro na extremidade do mesmo. Virou então o botão. Olhando pelo tubo de metal. Olhe isso, exclamou, e eu olhei e vi a cultura de um germe. O rapaz me fitava com expressão ansiosa. O quê? Não está espantado? Indagou. Absolutamente, respondi. Temos um microscópio muito bom no mosteiro lamaísta da Potala, dado ao Dalai Lama como presente pelo governo da Índia. O meu guia, o Lama Miguel Dondup, tem acesso direto ao aparelho e eu já o usei muitas vezes. Ah, exclamou o rapaz, e pareceu desapontadíssimo. Nesse caso, vou lhe mostrar outra coisa. Seguiu à frente, saindo do edifício e entrando em outro. Você vai residir no mosteiro lamaísta da montanha, disse, mas achei que gostaria de ver as instalações mais modernas de que desfrutam os estudantes residentes. Abriu a porta de um quarto e vi inicialmente as paredes caiadas e logo meu olhar fascinado recaiu sobre uma estrutura de ferro negro com muitos fios torcidos estendendo de um para outro lado. O que é aquilo? Exclamei. Nunca vi coisa parecida. Aquilo, disse ele com tons de orgulho, é uma cama. Tem 6 delas nesse edifício e são as mais modernas aqui. Olhei bem, pois jamais vira coisa parecida. Uma cama, repeti. O que fazem com ela? Dormem nela, respondeu ele. É uma coisa muito confortável, sem a menor dúvida. Deite-se lá e veja por si mesmo. Olhei para ele, olhei para a cama e voltei a olhar para meu acompanhante, pensando que não devia demonstrar covardia diante de um funcionário chinês. De modo que fui sentar-me na cama. Ela rangeu e gemeu ao meu peso, afundou um pouco e eu achei que ia cair no chão, pelo que dei um salto e fiquei em pé. Eu sou pesado demais para isso, afirmei. O rapaz fazia esforços para esconder o riso. É isso mesmo que a cama deve fazer, respondeu. É uma cama de molas. E assim dizendo, atirou-se de corpo inteiro sobre a mesma.
onde voltou a subir impelido pelas molas. Não, eu não faria uma coisa daquelas. E a traquitana tinha um aspecto dos mais terríveis. Eu sempre dormia no chão, e o chão era suficientemente bom para mim. O rapaz saltou novamente e, ao ser impelido para cima, caiu ruidosamente no chão, muito bem feito. Isso não é tudo que tenho para mostrar-lhe, disse ele. Eu estava pensando enquanto o ajudava a levantar-se. Olhe isto. Levou-me a uma parede onde havia a pequena bacia que podia ser usada no preparo de uma quantidade de sampa suficiente para meia dúzia de monges de bom apetite. Olhe bem, pediu ele. Maravilhoso, não é mesmo? Olhei para aquilo que nada significava de novo para mim. Não demonstrava qualquer serventia. No centro havia um furo. Isso de nada serve, retruquei. Tá furado, não serviria para fazer chá. Ele riu, realmente divertido. Isso é uma coisa ainda mais nova do que a cama, esclareceu. Veja. Estendeu a mão e tocou um pedaço de metal que vinha de um lado da bacia branca. Para minha estupefação, começou a sair água do metal. Água! Está fria, comentou ele, bem fria, veja. Pôs a mão na água e convidou. Veja. Estendi a mão e verifiquei tratar-se de água, exatamente como a água do rio. Talvez um pouco mais estagnada, tinha cheiro um pouco mais estagnado do que a água de rio, mas... Era água, sim, vinda de um pedaço de metal. Quem já ouvira falar em semelhante coisa? Ele estendeu a mão e apanhou uma coisa preta, enfiando-a no orifício no fundo da bacia. A água continuava caindo e logo encheu a bacia, mas não transbordou. Estava indo para outro lugar, pôs algum buraco em outra parte, mas não caía ao chão. O rapaz tocou outra vez o pedaço de metal e o fluxo de água cessou. Ele mergulhou as mãos na bacia cheia e fez o líquido girar. Olhe, estava dizendo, água limpa e linda. Não é mais preciso sair e tirá-la de um poço. Pus as mãos na água e as fiz rodar também. Era a sensação bastante agradável, não ter de ficar de quatro para chegar ao nível de algum rio. Foi quando o rapaz puxou uma correntinha e a água escapou, gargarejando como um velho à beira da morte. Ele se voltou e apanhou o que eu julgava ser a capa curta de alguém. Aqui, disse ele, use isso. Olhei para ele e para o pedaço de pano que me estendia. Para que serve isso? Indaguei. Já estou vestido. Ele riu de novo. Não, você limpa as mãos nisso, explicou. É assim, e mostrou como, estendendo-me depois o pano. Seque as mãos nisso. Fiz o que dizia, mas estava pasmo novamente, pois as mulheres no Tibete teriam recebido com grande satisfação um pedaço de tecido como aquele, ao qual podiam dar algum destino útil, e ali o estávamos a estragar, esfregando as mãos. O que teria dito minha mãe se soubesse disso? A essa altura eu estava realmente impressionado. Água, saindo de metal, bacias com furos que podiam ser usados, o rapaz seguiu à minha frente rejubilando. Descemos alguns degraus e fomos ter uma sala que ficava no subsolo. Aqui, anunciou ele, é onde guardamos os corpos de homens e mulheres. Escancarou a porta e lá, sobre mesas de pedra, estavam corpos prontos para dissecação. O ar se encontrava carregado com odor de substâncias químicas bem fortes empregadas para impedirem a deteriorização dos cadáveres. Naquela época, eu não fazia ideia de quais fossem tais substâncias, porque no Tibete os corpos eram mantidos bastante tempo sem deteriorização, devido à atmosfera de frio seco. Ali, na sufocante Chongqing, tinha de receber injeções quase logo após a morte, de modo a poderem ser conservados durante os poucos meses de que os estudantes necessitam para estudá-los. O acompanhante puxou uma caixa e a abriu em seguida. Olhe, disse, o equipamento cirúrgico mais moderno vindo dos Estados Unidos. Serve para cortar os corpos, separar braços e pernas, veja. Espiei para aqueles pedaços brilhantes de metal, os vidros, o cromado, e fiquei a duvidar de que eles conseguissem fazer as coisas melhor do que nós no Tibete. Depois de ter estado nos edifícios da faculdade por umas 3 horas, regressei à presença dos meus companheiros de viagem, que estavam sentados com certa ansiedade no quadrângulo do edifício. Narrei-lhes o que vira e o que estivera fazendo e disse: vamos olhar essa cidade e ver que tipo de lugar ela é. A mim parece bastante bárbara e o fedor e o ruído são terríveis. Assim é que montamos novamente em nossos cavalos e partimos examinando a rua de degraus que tinha tantas lojas. Desmontamos para poder espiar melhor, uma por uma, as coisas notáveis que se encontravam expostas à venda. Olhamos a extensão das ruas e a extensão de uma delas que parecia não ter outra em seu extremo oposto, terminando abruptamente numa encosta.
Isso nos intrigou a tal ponto que andamos até lá, vendo que ela se inclinava bastante e havia mais degraus dando para as docas do porto. E vimos grandes navios de carga juncos de mastros altos e velas latinas batendo ociosamente na brisa mansa que soprava ao pé da encosta. Cules estavam carregando algumas embarcações, seguindo para as mesmas em trote lento com varas de bambu nos ombros, nas extremidades das quais havia cestas penduradas. Fazia muito calor e nós suávamos. Chungking é conhecida por sua atmosfera abafada. E depois, quando andávamos puxando os cavalos, o nevoeiro desceu das nuvens e logo subia o rio, e estávamos vagando pelo lugar como se houvéssemos mergulhado na escuridão. Chungking é uma cidade alta e um tanto alarmante. Era uma cidade íngreme e pedregosa, com quase 2 milhões de habitantes. As ruas eram escarpadas, tão íngremes na verdade que algumas casas pareciam cavernas no flanco da montanha, enquanto outras davam a impressão de projetar-se e estarem pendentes sobre o ar vazio. Ali toda a superfície do solo era cultivada e ociosamente guardada e tratada. Havia faixas e tiras com arroz ou uma fileira de feijões e um punhado de milho, mas em parte nenhuma podíamos ver o chão abandonado ou ocioso. Por toda parte as figuras de azul estavam inclinadas como se houvessem nascido ali, apanhando ervas daninhas com dedos cansados. A classe superior de habitantes morava no vale de Qialing, subúrbio de Chungking, onde o ar era sadio pelos padrões chineses, embora não os nossos, e onde as lojas eram melhores e o chão mais fértil. Ali encontravam-se árvores e córregos aprazíveis. Não era lugar para cules, e sim para o próspero homem de negócios, os profissionais e os elementos dotados de recursos independentes. Os mandarins e componentes da casta mais alta residiam ali. Chungking era uma cidade poderosa, a maior que qualquer um de nós já vira, mas não estávamos impressionados. Percebemos de repente que tínhamos fome, muita fome. Estávamos inteiramente sem comida, de modo que não havia outro recurso senão ir a uma casa de pasto e comer como os chineses comiam. Fomos a um lugar que tinha um letreiro horrendo, onde afirmavam que era servida a melhor refeição de Chungking e sem demora. Entramos e tomamos lugar a uma das mesas. Uma figura de azul veio ter conosco. E indagou o que desejávamos. Você tem tsampa? Perguntei. Tsampa? Exclamou ele. Não deve ser um desses pratos ocidentais. Não temos coisas assim. Muito bem, o que tem então? Indaguei. Arroz, talharim, nadadeiras de tubarão, ovos. Pois traga bolas de arroz, talharim, nadadeiras de tubarão e brotos de bambu, depressa. O homem afastou-se com rapidez e momentos depois regressava com a comida que havíamos pedido. Ao redor, outros comiam e ficamos horrorizados com a conversa e ruído que faziam. No Tibete, nos mosteiros lamaístas, era regra inviolável que quem comia calava, pois falar seria sinal de desrespeito para com a comida e poderia vingar-se causando dores estranhas no corpo da pessoa. Nos mosteiros, quando se comia, havia sempre um monge lendo em voz alta as escrituras e tínhamos de ouvir enquanto comíamos. Ali, havia conversas por toda parte de teor o mais leviano possível. Sentíamos-nos chocados e desgostosos. Comíamos olhando para nossos pratos todo o tempo de modo prescrito por nossa ordenação. Parte da conversa que ouvíamos não era tão leviana, pois reinava muita discussão disfarçada a respeito dos japoneses e das dificuldades que os mesmos estavam criando em diversas partes da China. Aquela época eu estava em absoluta ignorância quanto ao assunto, mas não nos impressionamos em absoluto com qualquer coisa que tivesse a ver com aquela casa de pasto ou com a cidade de Chungking. Essa refeição foi notável apenas por um particular, ser a primeira em nossas vidas que tivemos de pagar. Depois de terminarmos, saímos e encontramos um lugar no pátio de algum edifício municipal onde podemos sentar e conversar. Havíamos guardado os cavalos num estábulo para que desfrutassem do necessário descanso e onde recebessem comida e água, pois na manhã seguinte meus companheiros partiram de regresso ao lar ao Tibete. E agora, à maneira de turistas de todo o mundo, eles pensavam no que poderiam levar de volta aos amigos em Lhasa, e eu também imaginava o que deveria mandar ao lama Miguel Dundup. Debatemos o assunto e então, como tangidos pelo mesmo impulso,
Pusemos-nos em pé e seguimos novamente para as lojas fazendo nossas compras. Depois disso, fomos para um pequeno jardim onde nos sentamos e conversamos. Já escurecera e a noite chegara. As estrelas começaram a brilhar vagamente em meio à neblina leve, pois o nevoeiro desaparecera, dando lugar à bruma. Mais uma vez saímos à procura de comida. Dessa feita foi comida marítima que nunca havíamos provado antes, e que apresentava um paladar quase estranho e dos mais desagradáveis, mas o principal é que se tratava de alimento, pois tínhamos fome. Terminado o jantar, deixamos aquele restaurante e fomos para onde estavam alojados nossos cavalos. Pareciam à nossa espera e relinchavam de prazer enquanto nos aproximávamos. Mostravam-se descansados e fortes, e isso se comprovou quando montamos. Jamais fui bom cavaleiro e certamente preferia um animal cansado a outro que estivesse em pleno vigor. Seguimos para a rua e tomamos a estrada para Qialing. Deixamos a cidade de Chungking e passamos pelos arrabaldes da cidade, pela estrada em direção ao lugar onde passaríamos a noite. O mosteiro lamaísta que seria nosso lar até o dia seguinte. Dobramos à direita e subimos a encosta de um morro coberto de árvores. O mosteiro era de minha própria ordem religiosa e constituía a maior aproximação que tive de um regresso ao Tibete. Quando entrei, fui ter ao templo para assistir ao ofício. O incenso era espalhado em nuvens e as vozes profundas dos monges mais velhos, bem como as vozes mais altas dos acólitos, causaram uma forte pontada de saudade em mim. Os outros pareciam saber como eu me sentia, pois mantiveram silêncio e me deixaram a sós. Por algum tempo fiquei em meu lugar depois de terminado o serviço, imerso em pensamentos. Pensei na primeira vez que entrara num templo de mosteiro depois de grande feito de resistência, quando estava faminto e abatido, pois estava abatido agora, talvez mais do que em qualquer outra ocasião anterior. Porém, naquela época fora jovem demais para conhecer grande coisa da vida. Mas agora sentia-me conhecedor de parcela demasiada da mesma e da morte também. Depois de algum tempo, o abade idoso encarregado do mosteiro veio ter silenciosamente ao meu lado. Meu irmão, disse, não é bom ficar muito tempo no passado, quando todo o futuro se acha à nossa frente. O serviço terminou, meu irmão, e logo chegará o momento de outro. Por que não vai para o seu leito, se há tanto o que fazer amanhã? Levantei-me sem falar e eu acompanhei até o local onde deveria dormir. Meus companheiros já se haviam recolhido e passei por eles, formas envoltas em seus cobertores. Dormindo? Talvez. Quem sabe? Quem sabe? Talvez sonhassem com a jornada que teriam de empreender e com a reunião agradável que teriam ao final da mesma em Lhasa. Eu também enrolei-me no cobertor e deitei-me. As sombras da lua faziam-se mais compridas e estavam bem longas quando adormeci. Fui despertado pelo som das trombetas do templo e dos gongos. Era hora de acordar e assistir ao serviço mais uma vez, pois esse devia vir antes da primeira refeição. Mas eu tinha fome, mesmo assim, após o ofício e tendo o alimento à frente, perdi o apetite e comi ligeiramente, pois estava muito abatido. Meus companheiros comeram bem, desagradavelmente bem, eu estava pensando, mas procuravam adquirir forças para a jornada de volta que teria início naquele dia. Terminado o repasto, saímos por ali andando um pouco, mas nenhum de nós disse grande coisa, não parecia haver o que dizer, e finalmente eu me expressei. Entreguem essa carta e esse presente ao meu guia, o Lama Miguel Dundup. Digam-lhe que escreverei com frequência, digam-lhe que vocês notam como sinto falta de sua companhia e orientação. Procurei no interior de meu hábito e, tirando dali um embrulho, acrescentei. Isto é para o mais alto. Isto é para o mais alto. Deem também ao meu guia, que o fará chegar ao Dalai Lama. Eles receberam os embrulhos e eu me voltei para o outro lado, inteiramente dominado por uma emoção que não queria demonstrar aos outros. Não queria que eles vissem a mim um alto lama tão afetado pelos sentimentos. Por sorte, também eles estavam muito perturbados, uma vez que havíamos formado sincera amizade, a despeito da diferença em nossas posições de acordo com os padrões tibetanos. Eles deploravam a separação, deploravam que eu ficasse naquele mundo estranho que detestavam, enquanto eles regressavam à amada Lhasa. Andamos por algum tempo em meio às árvores, olhando as pequenas flores que cobriam o chão, ouvindo os pássaros nos ramos, observando as nuvens claras por cima. E chegara o momento. Seguimos juntos para o velho mosteiro lamaísta chinês, instalado entre as árvores no morro por cima de Chungking, dominando os rios. Não havia grande coisa a dizer nem a fazer. Ficamos um pouco nervosos, sentindo-nos deprimidos. Fomos ter ao estábulo e devagar meus companheiros selaram os animais e apanharam o bridão do meu que me trouxera com tanta fidelidade de Lhasa e que agora, criatura feliz, regressaria ao Tibete.
Trocamos mais algumas palavras, muito poucas, e eles montaram e partiram. Deixaram-me ali em pé olhando a estrada por onde seguiam e na qual suas figuras faziam cada vez menores e desaparecendo afinal em uma curva. A pequena nuvem de poeira ocasionada por sua passagem desvaneceu-se, as batidas dos cascos tornaram-se inaudíveis na distância. Permaneci onde estava, pensando no passado e receando o futuro. Não sei por quanto tempo fiquei assim, tomado por silencioso abatimento, mas fui despertando daqueles sonhos desalentados por uma voz agradável. Honrado lama, não quer lembrar-se de que na China existem aqueles que serão seus amigos? Eu estou a seu serviço. Honrado lama do Tibete, colega em Chungking. Voltei-me devagar e logo atrás de mim estava um jovem e agradável monge chinês. Creio que ele devia estar dando tratos à bola, calculando qual seria minha atitude quanto à sua apresentação, pois eu era abade, alto lama e ele era apenas um monge chinês. Mas tive imenso prazer em vê-lo. Era Huang, homem de quem mais tarde me orgulhei de ser amigo. Não tardamos a travar conhecimento e fiquei especialmente satisfeito em saber que ele também seria estudante de medicina iniciando nas aulas no dia seguinte, como no meu caso. Ia igualmente estudar aquelas coisas notáveis, eletricidade e magnetismo. Na verdade, estaria em ambos os cursos que eu faria, e passamos a nos conhecer. Voltamos-nos então caminhando para a entrada do mosteiro lamaísta, e ao passarmos pelos portões outro monge chinês adiantou-se e disse: "Temos de apresentar-nos à faculdade e assinar um registro." "Eu já fiz tudo isso", respondi. "Fiz ontem." "Sim, honrado lama", disse o outro, "mas não se trata do registro de estudantes que assinou conosco. Trata-se de um registro de fraternidade, porque na faculdade vamos ser irmãos como fazem nas faculdades americanas." Assim sendo, descemos novamente a trilha, passando pelo caminho do mosteiro, em meio às árvores, o trecho atapetado de flores, e tomamos a estrada principal de Qialing para Chungking. Na companhia desses jovens, que tinham idades próximas à minha, a jornada não pareceu tão comprida ou desolada, e logo chegamos mais uma vez aos edifícios que seriam nosso lar durante o dia. Entramos e o jovem funcionário de roupa azul ficou realmente satisfeito ao ver-nos. "Ah, esperava que aparecessem", disse. "Está presente um jornalista americano que fala chinês e ele gostaria muito de conhecer um alto lama do Tibete." Seguimos à nossa frente pelo corredor e fomos ter a outra sala, na qual eu não estivera anteriormente. Parecia ser uma sala de recepção, pois lá estava bom número de jovens, sentados e conversando com moças, o que achei bastante chocante. Eu pouco sabia a respeito das mulheres naquela época. Havia um homem jovem e alto sentado em cadeira bastante baixa e calculei sua idade nas proximidades de 30 anos. Levantou-se quando entramos e tocou o coração para nós ao modo oriental. Eu naturalmente fiz o mesmo. Fomos apresentados a ele, então por algum motivo o homem estendeu a mão. Dessa feita eu não estava desprevenido e apanhei e apertei, de acordo com o modo aprovado. Ele riu e comentou: "Estou vendo que já conhece os costumes do Ocidente, que estão sendo introduzidos em Chungking." "Sim", respondi. "Estou na fase de sentar nessas cadeiras horríveis e apertar mãos." Ele se revelou bastante agradável e ainda recordo seu nome. Faleceu em Chungking há algum tempo. Fomos para o pátio e sentamos-nos em um baixo muro de pedra, onde conversamos por bastante tempo. Falei-lhe sobre o Tibete, nossos costumes, dizendo-lhe muita coisa acerca da minha vida por lá. Ele me falou sobre os Estados Unidos. Perguntei o que fazia em Chungking um homem de sua inteligência residindo em um lugar soarento como aquele, quando não parecia haver motivo para isso. Disse estar preparando uma série de artigos para a famosa revista americana e perguntei se podia fazer referência a mim nesses artigos. O que respondi: "Prefiro que não o faça, porque estou aqui com um intuito especial, estudar para progredir. Eu usar isso como ponto de partida para outras jornadas ao Ocidente. Prefiro esperar até haver feito algo notável, coisa digna de nota. E então entrarei em contato com você e lhe darei a entrevista que deseja." Era um homem que compreendeu meus motivos. Não tardamos a entrar em termos amistosos. Ele falava chinês de modo passável e não tínhamos qualquer dificuldade para nos entendermos. Seguiu em nossa companhia por parte do caminho rumo ao mosteiro e disse: "Gostaria muito de visitar o templo e tomar parte no serviço um dia, se isso puder ser tempo." "Muito bem", respondi, "você virá ao nosso templo. Participará do serviço e será bem-vindo, posso prometer." Com isso, nós nos separamos, pois tínhamos muitos preparativos para o dia seguinte, quando eu iniciaria a nova carreira de estudante, como se não estivesse estado imerso em estudos toda a vida. De volta ao mosteiro, tinha de arrumar os pertences, cuidar dos hábitos que haviam ficado sujos na viagem. Ia lavá-los, pois, de acordo com os nossos costumes, somos nós próprios
quem trata das roupas e hábitos e assuntos pessoais e não contratam os empregados para fazer esses trabalhos. Mais tarde eu também usei a roupagem de estudante chinês. Roupas azuis, pois meus hábitos humanistas atraíam demasiadamente atenção que não desejava ser escolhido para fins publicitários e pretendia estudar em paz. Além das coisas comuns, tais como lavagem de roupas, tínhamos os serviços religiosos a frequentar e como lama principal eu devia assumir minha parte na administração dos mesmos, porque embora fosse estudante de dia, era no moço sacerdote de alta patente com as obrigações decorrentes do cargo. Assim que o dia chegou a seu fim, aquele dia que eu julgara interminável, dia em que pela primeira vez na vida estivera completa e inteiramente afastado de minha gente. De manhã, uma manhã ensolarada e quente, Huang e eu descemos novamente a estrada para iniciar vida nova, desta feita com estudantes de medicina. Não tardamos a cobrir aquela distância curta e entramos na faculdade, onde parecia haver centenas de outros ao redor de um quadro de avisos. Lemos cuidadosamente os mesmos e encontramos nossos nomes juntos, de modo que estaríamos estudando lado a lado em todas as ocasiões. Atravessamos o grupo que ainda lia, seguindo para a sala de aula que nos foi indicada. Ali nos sentamos, bastante maravilhados. Eu, ao menos, estava com o ar estranho dos apetrechos, carteiras de alunos e tudo mais. Depois, tendo corrido o que me pareceu uma eternidade, vieram outros em grupos pequenos, tomando seus lugares. Com o tempo, soou um gongo em alguma parte e um chinês entrou dizendo: "Bom dia, cavalheiros." Erguemos-nos todos, pois os regulamentos diziam ser esse o método provado de demonstrar respeito, e respondemos com um bom dia geral. O homem declarou que ia dar-nos alguns papéis escritos que não devíamos ficar desanimados por nossas falhas, pois sua tarefa era verificar o que não sabíamos, e não o que já era sabido. Afirmou que somente depois de descobrir o padrão exato de cada um é que poderia servir-nos. Os papéis tratariam de tudo, tendo diversas perguntas misturadas em verdadeiro caldo chinês, sobre aritmética, física, anatomia, tudo isso relacionado à medicina, cirurgia e ciência, e as matérias que seriam necessárias para capacitar-nos ao estudo de medicina, cirurgia e ciência em grau mais adiantado. Fez-nos compreender claramente que se não soubéssemos responder alguma pergunta, devíamos indicar não termos estudado aquele ponto, mas declarando alguma coisa, de modo que pudesse avaliar com exatidão em que ponto terminavam nossos conhecimentos sobre o assunto. E soou a sineta. Abriu-se a porta e entraram 2 auxiliares carregando o que pareciam ser livros. Seguiram entre nós distribuindo os livros. Na verdade, não se tratava de livros, mas resmas, perguntas e folhas de papel, muitas delas nas quais devíamos escrever. Quando o outro veio, distribuiu o lápis. Íamos usá-los ao invés de pincéis, naquela ocasião. Assim que passamos a eliminar as perguntas respondendo o melhor que fosse possível. Dava para ver na aura do mestre, ou eu, ao menos, percebia que se tratava de um homem sincero e que seu interesse consistia em ernos. Meu guia e preceptor, o Lama Miguel Dundup, já me houvera proporcionado preparo altamente especializado. O resultado dos papéis que recebemos naquela ocasião demonstrou, após 2 dias mais ou menos, que em muitas matérias eu estava bem adiante dos colegas de estudo, mas revelava também que eu não possuía qualquer conhecimento de eletricidade ou magnetismo. Mas após o exame, mais ou menos, estávamos em um laboratório onde deveríamos receber uma primeira demonstração que, como eu, alguns outros não faziam a menor ideia do significado daquelas palavras de aparência temível. O prelecionador falava sobre eletricidade e dizia agora: "Vou dar-lhes uma demonstração prática dos efeitos da eletricidade, uma demonstração inofensiva." Entregou-me 2 e disse: "Segure isso." Seguro com firmeza até que o dizer solte. Pensei que estava pedindo que eu ajudasse em sua demonstração, e estava mesmo. De modo que segurei os fios, embora bastante perturbado, pois a hora dele revelava que ele planejava algum tipo de traição. E eu pensava que talvez o estivesse julgando mal, talvez ele não fosse muito bom sujeito. Afinal de contas, ele voltou-se e saiu para a mesa de demonstração onde apertou a chave. Vi que a luz vinha pelo fio e vi também a aura do professor revelando espanto. Ele pareceu intensamente surpreso e disse: "Segure com firmeza." Eu olhei com mais firmeza, segurei com mais firmeza, apertando os fios nas mãos. Ele olhou para mim e esfregou os olhos. Estava atônito, e isso é óbvio para todos, até os que não tinham a capacidade de ver a aura. Tornara-se claro que aquele professor jamais tivera surpresa tão grande em sua vida. Os demais estudantes olhavam boquiabertos, sem entender o que se passava. Não faziam a menor ideia do que se pretendera mostrar, e logo o lecionador veio ter comigo, depois de desligar a chave, tirando os fios de minhas mãos e dizendo: "Deve alguma coisa errada, alguma coisa desligada." Tomou os fios da minha mão e voou à mesa com eles. Um dos fios estava em sua mão esquerda, o outro à direita. Segurou-os ainda, estendendo e ligou a chave, e em seguida emitiu um berro tremendo. "Deslize, está me matando." Ao mesmo tempo, seu corpo enrijecera e tinha contorções, como se todos os músculos estivessem presos e paralisados.
Ele continuou a gritar enquanto a aura se fazia semelhante ao sol poente. Que interessante, eu estava pensando. Não vi coisa tão bonita na aura humana. Os gritos continuaram, nosso professor aí um outro, que entraram na sala. Um deles olhou para o professor, acorreu à mesa e desligou a chave. O pobre prelecionador caiu ao chão, suando muito e tremendo. Seu aspecto era deplorável, o rosto se tornara vermelho. Após algum tempo, ele se pôs pé apoiando na mesa. Você fez isso comigo, exclamou. Eu retruquei. Não fiz coisa nenhuma. O senhor mandou que eu segurasse os fios, segurei. Depois o senhor os tirou de mim e pareceu que ia morrer. Não posso entender. O que não entendo, indaguei. Eu segurei as coisas que pediu, de que está falando. Ele olhou para mim e interpelou. Você realmente não sentiu coisa nenhuma? Não sentiu um comichão ou coisa nenhuma? Senti apenas um calor agradável, só isso. Por quê? O que devia ter sentido? Outro prelecionador ou desligar a corrente e perguntou: pode explicar outra vez? Claro que sim, respondi. Tantas vezes quanto os senhores quiserem. Assim sendo, ele me deu os fios e avisou: agora vou ligar a chave. Diga o que acontece. Apertou a chave e disse: é só um calorzinho agradável, nada mais. É como se estivesse com as mãos perto de uma fogueira. Aperte mais, pediu. Aprendi apertando ao ponto que os músculos se retesaram no dorso das mãos. Ele e o outro professor trocaram um olhar e a corrente foi desligada. Em seguida, um deles, fios de mim, rolou num pano segurando-o com firmeza. Disse então. O outro atendeu e logo deixou os fios envoltos em pano, dizendo: está ligado, sim. Ao cair nos fios, ficaram livres onde se tocaram. Houve um clarão azul e algum tal derretido soltou da ponta do... Agora queimou os fusíveis, disse um deles, e saiu para efetuar um concerto a lures. Estabelecida a corrente elétrica, eles deram prosseguimento à aula de eletricidade. Disseram que haviam tentado aplicar 250 volts de choque em mim para demonstrar o que a eletricidade podia ser. Minha pele é singularmente seca, 250 volts não fazem mal de espécie alguma. Posso pôr as mãos nos fios e não perceber se estão ou não ligados. O pobre professor não era tipo em absoluto, possuía grande sensibilidade para as correntes elétricas. E ao correr da pressão eles disseram: nos Estados Unidos, se um homem mata outro, ou se os advogados disserem que é culpado de homicídio, é morto por eletricidade. Prendem a uma cadeira e a corrente é aplicada ao corpo e ele morre. Achei aquilo muito interessante e fiquei a imaginar o que está ocorrendo em mim, embora não tivesse o menor desejo de experimentar a série.